fórmula complicada. Sim? Onde temos aqui a viscosidade, temos a diferença de pressão e aquela constante. Sim? Então, a lei da quarta potência é essa. Então, quando eu falo, um vaso aumenta sua capacidade, aumenta seu fluxo, diminui seu fluxo, lembrem que se refere à capacidade de vasoconstrição e vasodilatação, principalmente das arteriosas, tá? Então, a importância é qual? A importância é que, né, 2/3 de toda a resistência sistêmica ao fluxo se deve a essa resistência arteriolar, tá? Então, às vezes, pequena mudança no calibre causam grandes mudanças no fluxo, sim? Então, ela consegue aumentar o fluxo para 256 quando quer melhorar o aporte no tecido e diminuir ao ponto de praticamente deixar o fluxo inexistente, tá? Por exemplo, por ação no sistema simpático, tá? Sim? Bom, você entendeu isso? Então, essa lei da quarta potência é muito importante por isso. São pequenas mudanças no diâmetro que vão levar de um fluxo quase inexistente a um incremento do fluxo 256 vezes mais. Tá? Estava aqui a viscosidade. Por último, né? A última variável importante sobre não é a última, mas a outra grande variável é a viscosidade. Qual é a diferença da viscosidade? Nós vamos ver que essa viscosidade, como eu falei, está dada por esse equilíbrio entre a porcentagem de células e a quantidade de água, que é o plasma, que quando eu falo viscosidade, estou me referindo principalmente ao hematocrito. Sabe o que é o hematocrito, né? Porcentagem de células. O normal é entre 35 e 45, sim? 40 é a média. E qualquer situação que faça aumentar o hematocrito vai aumentar a viscosidade, tanto por aumento da célula como para diminuição do líquido, no caso de uma desidratação, por exemplo. Tá bom? Qual a diferença? O que eu devo entender? Que eu posso, e isso aqui é importante, eu posso mudar meu fluxo sanguíneo alterando as pressões, alterando o calibre do vaso, porém a viscosidade não. Eu posso criar diferentes graus de vasoconstrição e vasodilatação num órgão, no outro, aumentar ou diminuir a pressão no local ou diminuir no outro local, ou não? Posso, né? Por a viscosidade, a turbulência também, né? Pode aumentar, posso ter mais turbulência no lugar, menos no outro. Por a viscosidade é a única variável que vai ser sempre igual em todo o sistema circulatório. Como? Tenta compensar. Mas o que eu estou falando é que a viscosidade é a única variável que vai ser idêntica em qualquer partezinha do sistema vascular, tá? Professora, se eu tenho uma viscosidade suficiente, vai ser eliminado pelo tamanho? Ótima pergunta. Dependendo do grau de viscosidade, ele tem maior tendência a ser ainda turbulento, tá? Ele aumenta a tendência de ser turbulento. E isso aí faz o quê? Ele aumenta o risco de esse fluxo turbulento com maior viscosidade, aumenta pelo atrito gerado entre os glóbulos vermelhos entre si, de formar trombos, coágulos. Então, quer dizer que aumenta a parede assim? Como? Quer dizer que uma pressão, a parede do vaso vai diminuir se eu tenho sangue com viscosidade? Não, ele não interfere na parede do vaso. Você vai ter um sangue com muito mais células, tá? Esse sangue com mais células vai ser, se a artéria é uma artéria condutora, ela não vai ter turbulência.
porém o fluxo vai ser mais lento, tá? Esse fluxo mais lento, quando chegar à área de bifurcação, esse fluxo turbulento num sangue bem mais viscoso, vai ter maior tendência à formação de trombo pelo atrito gerado entre uma seda sanguínea e a outra, tá? Naquele caso que a gente viu que a medula tinha uma volta do sangue, talvez isso interferia também. Ali? Não, ali. O que altera? Eu posso mudar a viscosidade? Essa é uma questão. Eu posso alterar a viscosidade? Pode, mas não exatamente. Eu só posso tentar aumentar o volume de água, mas isso aí não vai ser pela alteração da viscosidade, vai ser pela alteração da osmolaridade. E aí quem faz isso é o rim, tá? Agora, se eu tenho, olha só o que eu estou falando, se eu tenho maior viscosidade, mas se eu estou mantendo a osmolaridade, o rim não vai compensar, porque a minha osmolaridade é normal. Não, você vai tomar medicação. Qual é o maior risco do aumento da viscosidade? A formação de trombos. Então você toma medicação para diminuir. No caso do Não, AS. para diminuir a tua chance de formar trombos. Você toma medicação anticoagulante. Não, porque a viscosidade é a quantidade de células. Por exemplo, um paciente com policitemia, tem muito glóbulo vermelho. Sim, com sangria, só tirando o sangue fora. É a única forma. Diminuir a quantidade de sangue. Não. Tem que tirar fora. Tirar fora. Tem que jogar fora mesmo. Como? A exsanguínea transfusão é um procedimento feito no recém-nascido para troca de sangue. Não. Sangria. Que um procedimento tão antigo, né? Os egípcios já faziam sangria. Sim, até hoje é o que se faz. É a única forma de tu diminuir a quantidade de... Quando o hematocrito começa a subir muito, aí é feita a sangria. Você faz essa sangria com a reposição do plasma, você centrifuga, você coloca de novo o plasma e você diminui. É claro, o anticoagulante faz com que você não forme coágulos nesse paciente com policitemia, por exemplo. Mas como que faz que não forme coágulo? E vamos falar disso na aula, tem uma aula só de coagulação, tá? Porque aí você tem que entender a coagulação para entender como que funciona o anticoagulante, tá? Eu já fiz sangria antigamente não dado, por volta de 800. Aí tinha que fazer. Aí eles falaram que se não fizesse, não teria ver uma combustão. Sim, imagina um paciente com 60, 65 de hematocrito. Essa viscosidade aumenta muito a resistência, diminui o fluxo, tá? É péssimo, tá? Se diminui o fluxo, começa a alterar toda a parte circulatória, fora o risco de trombose. Esse sangue vai trombosando, né? Então tem que fazer sangria. E a sangria é um exame feito no banco de sangue, geralmente, porque ali tem todo o material. Você extrai o sangue numa bolsa, no caso dupla. Depende o hematologista que faz, tem uns que extrai o sangue, centrifuga, porque não sobra muito plasma, né? Centrifuga, mas você faz a reposição de volume. Um zinco lactato, só se repõe volume. Porque não é tanto o volume que perde, você vai ver, tá? Os 500, então assim, dá para fazer planejadas, por exemplo, dá para fazer no paciente uma sangria por semana até normalizar o hematocrito. Só que esse paciente em 4 meses, 5 meses vai estar de novo alto. Aí você vai ter que fazer de novo. O paciente de EPOC
policitêmico seja de natureza. Mas em geral, as doenças pulmonares obstrutivas que alteram a troca gaseosa geram como mecanismo de defesa pela hipoxemia periférica, porque tem falta de oxigênio, estimula o rim a produzir eritropoietina e a amêndoa trabalha aumentando muito a produção de glóbulo vermelho. O corpo interpreta o quê? Poxa, não tem oxigênio porque não tem glóbulo vermelho. Vamos trabalhar, produzir glóbulo vermelho. Só que ele não tem oxigênio porque, tadinho, o glóbulo vermelho passa pelo pulmão e... cadê o oxigênio? E passou, né? Aí o que acontece? O paciente começa a produzir cada vez mais, quanto mais hipoxemia, maior a produção de glóbulos vermelhos. Professor. São glóbulos vermelhos saudáveis, bons, né? Pergunta aqui, em pessoas que moram em altas altitudes, elas produzem muito mais glóbulo vermelho para pessoas que moram em lugares altos, produzem muito mais, né? Para a questão de captar. Mesma coisa, exato. Que mora em altitudes, né? Que mora lá no Peru, na Bolívia, tem... Por quê? Porque tem baixa pressão atmosférica. Quanto mais alto, menor pressão atmosférica. Se eu tenho menor pressão de oxigênio, vai ser menos oxigênio que entra em cada respiração. Mesma coisa, daí teu rim vai produzir mais. Por isso que o esportista tem que ir, vamos fazer uma partida de futebol, ele tem que ir lá na Bolívia, tem que ir uma semana antes para se adaptar. Para fazer a ambientação. Só que hoje se faz... Mas tem aquele na questão do doping, né? Que tem gente que tira, bota lá para refrigerar, depois de um certo tempo, aí depois coloca. Só que aumenta a questão do coágulo. Não pode. Aí o que faz? Você pode se injetar eritropoietina também para ter melhor desempenho. De fato, você vai ter vai dar doping positivo, né? Mas o que é feito nos jogadores? Como eles não podem ficar uma semana lá de férias, eles jogadores que ganham 10 milhões por semana, né? Exato. Eles fazem treinos diários de atividade física intensa com a máscara com baixa pressão atmosférica. Então eles induzem fisiologicamente o aumento na produção dos glóbulos vermelhos para poder depois ir lá competir. Porque dá muita. Aí já viajou, ali já foi em lugar de alta. Já? Você chega lá e começa. Parece que o ar não entra, né? Mas depois de quanto tempo? Quanto tempo que demora o rim em produzir a eritropoietina e para a medula? 4 dias no máximo. No 4º dia tu tá ali parecendo um cabrito pulando ali na montanha. Tá ótimo, né? Porque você já compensou. O que acontece? Essa pessoa volta aqui para o Paraguai, né? Volta para a Cidade do Leste, esses glóbulos vermelhos a mais, depois de 120 dias, você volta a ter um hematocrito normal, tá? Quanto dura o eritrocito normal? 20 dias. A gente chama de radial. Tá bom, vamos continuar? O problema as pessoas que têm glicose alta têm uma viscosidade, certo? E uma doação de sangue, isso altera? Doar sangue, não. Você tem que evitar doar sangue dislipidêmico. O açúcar. Só que a pessoa diabética pode ser compensar. Dificilmente a pessoa diabética vai doar. Mas agora, você doar sangue, você está com a tua glicemia elevada, não? Tanto que nem se faz a determinação de glicose no banco de sangue. Nem se determina, tá? Hipertenso também pode doar. Tudo tem que estar controlado. Por quê? Porque a doação pode desencadear algum mecanismo e alterar ainda mais a pressão, causar uma alteração. Alguém já foi no banco de sangue? Você passante? Eu tipo de vergonha que nunca tive.